Bem, bom dia a todas e todas. Essa é a 17ª reunião aberta do Fórum. Hoje o assunto que mobilizou a gente, que está mobilizando todo mundo aqui, é o processo de eleição unificada para os CADs regionais e para os conselhos gestores de parque. Então, a convocação dessa reunião se justifica pela preocupação de muitos de nós aqui, de muitos conselheiros de CADs e de conselhos gestores de parque e do Fórum Verde de forma geral, a preocupação sobre o processo. Então, o processo ele se iniciou de forma muito atabalhoada, com pouco tempo de divulgação, com poucas informações, né? Os conselheiros de CADs tendo um pouco mais de informação, mas os de parque não. O processo de eleição virtual também, com seus problemas, os problemas que a gente identifica. Enfim, então a gente marcou essa reunião para dar notícia também de como o Fórum tem participado desse momento, do que a gente já fez também para obter melhores condições para esse processo, e ouvir vocês todos e todas também sobre novas preocupações e sobre esse posicionamento nosso, o que a gente tem que ampliar, mudar. Então, importante todo mundo ajudar a gente nesse debate. Como todo mundo vai entrando aí em momentos diferentes, eu vou resgatar só a sugestão de pauta para hoje, e eu já vou, na sequência, apresentar, então, o documento que a gente quer compartilhar com vocês. Então, aqui a sugestão de pauta, tá? Então, a justificativa aí para a nossa reunião de hoje, que é o processo das eleições unificadas, a apresentação do documento, e assim que eu finalizar a apresentação do documento, abrir para a nossa conversa, abrir para o debate, para dúvidas, perguntas, né, intervenções aí que vocês queiram fazer, tá ok? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento do documento, só um segundo. Vocês conseguem visualizar? Eu vou... Tá ok, eu vou... Que é isso, né? Enquanto eu vou deixar meu microfone aberto, eu queria, se alguém puder só abrir o microfone e falar, porque às vezes eu fico com problema de som, só para eu verificar se o meu som tá bom, o meu áudio. Alguém consegue só falar um oi aí? Olá. Tá, Oi, Chicão, bom dia. Bom dia, tá ótimo. Oi, Elisa. Chicão, você sabe se pelo edital é possível um cidadão votar mais de uma vez, ou seja, em parques diferentes? Sim, Fábio, mas podemos falar disso depois, mas a resposta é sim. Sim. Então eu vou já então fazer a apresentação aqui do documento. Ao final da apresentação, essas dúvidas todas a gente discute, pode ser? Tudo bem? Tudo bem. Tá ok. Então vamos lá. Então, São Paulo, 24 de julho, a gente está datando o documento para hoje, né, para essa apresentação para vocês, mas também depois para compartilhar ele publicamente. Então, ele precisa ainda de uma revisão, precisa de algumas mudanças, então também pedir a compreensão de vocês, caso alguma aberração muito estranha ainda esteja aqui no documento, tá? Então, a SVMA realizará eleições unificadas para os CADs regionais e para os conselhos gestores de parque, entre agosto e outubro deste ano. Esses conselhos são instrumentos importantíssimos de controle social sobre as ações governamentais referentes à política de meio ambiente na cidade. Eu vou até pedir para vocês irem anotando qualquer preocupação que vocês tenham, né, a partir de cada parágrafo, para depois a gente poder retomar. Nos últimos anos, mesmo com a pouca atenção e apoio do poder público, os integrantes desses conselhos têm dedicado o seu tempo de forma voluntária,
realizando o importantíssimo papel de fiscalizar e também colaborar com a Prefeitura na busca de soluções para os diversos problemas ambientais da nossa cidade. Deixa eu autorizar um ingresso aqui, o Cristiano. Você quer que eu leia, Chicão? Aí você pode ficar autorizando? Ah, tá joia, mas mas de todo jeito eu preciso mexer no documento, né? Eu Ah, preciso. tá. Mas eu vou, mas tudo bem, Claudinha, vai lendo e eu vou. Tá. Pode ir? Com toda essa experiência e compromisso, nos causou estranheza e indignação a sociedade civil, principalmente os conselheiros titulares de CADES e conselhos gestores de parques, não serem convocados para participar da estruturação e organização desse processo unificado. Provocado por seus integrantes e por inúmeros conselhos de CADES e conselheiros gestores de parques, o Fórum Verde Permanente solicitou um canal de diálogo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Sempre comprometidos com o diálogo, apresentamos nossas preocupações, acreditando que a SVMA faria as alterações necessárias para que o processo possa ser plenamente confiável e democrático. Apenas o adiamento das eleições para conselheiros dos parques urbanos foi aceita, já que estava patente a falta de divulgação dessas eleições, bem como um prazo curtíssimo para a mobilização e inscrição de candidaturas. Chicão, tem uns probleminhas aí, acho que você não pegou a minha versão revisada, viu? Depois a gente retorna, tá? Tá bom. Eu acho que você tem razão. Acho que eu estou compartilhando ainda. Mas vamos embora nessa aqui, depois eu compartilho a que está corrigida. Mas tem aquele parágrafo que foi acrescentado depois? Eu posso até interromper rapidinho, pedir. Reunião virtual é isso, viu, pessoal? Deixa eu abrir o outro documento. Eu abri, acho que o documento que está desatualizado. A Cláudia tem razão. Eu fechei ele, né? Deixa eu só. Só que aí eu não sei se eu tenho, viu, Chicão? Porque eu fiz aquelas últimas correções e aí acho que você passou. Eu tenho. Eu vou olhar, deixa eu só abrir rapidinho aqui. Mas, Cláudia, é basicamente esse, sim. Não tem. É só os pequenos detalhes, não tem diferença de conteúdo por até aí. O problema é depois que teve uns acréscimos. Vamos tocar com esse aqui, porque senão também agora eu vou ficar preocupado e acho que a gente vai empacar a reunião. Então, deixa eu voltar no documento aqui, no parágrafo que você estava. Aqui, sempre comprometidos com o diálogo, né? Era o penúltimo antes da numeração. Tá, então é esse aqui, né? O sempre comprometido, né? Tá dando para ver? Sim. Tá jóia. Continua, Cláudia, com a leitura? Posso continuar. Isso posto, continuaremos a denunciar as falhas desse processo de chamamento e preparação das eleições unificadas. 1. A decisão por um formato de eleição virtual não foi compartilhada e discutida com a sociedade civil. Decisão unilateral da Prefeitura, sem diálogo e escuta. Defendemos o processo unificado que pode trazer racionalidade para o pleito, mas não no formato digital, que impede o controle da Prefeitura e fiscalização da sociedade civil sobre o voto a ser praticado. São inúmeros os casos de voto de cabresto em todos os processos eleitorais em nosso país, mas que podem ser verificados, denunciados, garantindo punições a candidatos ou grupos de interesse específicos. O voto presencial permite que autoridades, representantes do poder público,
fiscais de cada um dos candidatos e eleitores fiscalizem o pleito, podendo denunciar situações de propaganda indevida, oferta de favores, transporte de eleitores e manipulações variadas no momento do voto. O voto digital cria novas frentes, possibilidades de manipulação ou fraude. Eleitores podem ser mais facilmente conduzidos e controlados a partir de espaços específicos por representantes de grupos de interesse ou candidatos, que poderão fornecer computadores e orientações in loco de como e para quem votar. Não podemos fragilizar e desacreditar o processo de participação democrática, que, para ser justo e correto, precisa de controle e de estrutura de acompanhamento. Ainda sobre as dificuldades impostas por uma eleição digital, é muito grave a desconsideração pelas dificuldades sociais e econômicas de boa parte da população durante a pandemia. As pessoas estão mais pauperizadas, desempregadas e buscando sua sobrevivência. O compromisso com um processo eleitoral tão importante fica afetado ou relativizado pela falta de recursos financeiros para o deslocamento às subprefeituras para a busca de ajuda ou orientação no dia da eleição, já que estão mais distantes de cada parque público que os moradores da vizinhança costumam frequentar. Para além da constatação mais imediata sobre as dificuldades econômicas para o acesso à internet, ainda temos a falta de familiaridade das pessoas com plataformas digitais, como o Participe Mais, que tem sido alvo de muitas reclamações por parte das pessoas que não sabem ou conseguem utilizá-lo para os processos de votação das metas do programa de metas, propostas para o orçamento da cidade e para as eleições que foram realizadas até agora. 2. Ampliação do diálogo com a sociedade civil, pactuando mudanças e alterações na composição da comissão eleitoral que não tenha participação de nenhum integrante de representações ou conselhos que atuam nos parques públicos, ficando essa representação impedida de exercer seu papel de controle e apoio ao pleito. Em uma eleição digital, é muito grande a preocupação com o pré-cadastro de candidatos e eleitores, garantir controle e verificação das informações fornecidas. O cadastro de candidatos deve garantir informações que atestem a experiência ou compromisso com a temática ambiental, esporte, lazer ou cultura. Cada vez mais, são muitos os interesses e pessoas que se aproximam dos parques públicos, buscando alguma vantagem ou ganho pessoal. Com a realidade dos parques concessionados, uma nova frente de tensão e de conflitos de interesse se apresenta. Nesse sentido, todos os candidatos devem produzir uma declaração que registre o conhecimento do parágrafo único do artigo 6º, Lei 15.910 de 2013. Os membros dos conselhos gestores não poderão utilizar sua função para obter privilégios para si ou para terceiros. 3. Realização de eleições presenciais. Para os conselhos gestores, eleições em cada um dos parques que participarão do processo e para os CADs, eleições em cada uma das subprefeituras. Cumprindo com todos os protocolos sanitários e com a participação da estrutura das subprefeituras e seus servidores, bem como de outras secretarias que devam ser envolvidas, assim como a GCM, além da própria SVMA. Sobre cuidados com a pandemia, o governo do estado de São Paulo divulgou o cronograma de vacinação de toda a população até o dia 31 de outubro. A população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até esta data, disse o governador. Também já foram feitos anúncios na flexibilização das restrições sanitárias. É bom lembrar que os parques públicos têm funcionado e são uma das únicas opções de lazer e descontração da população. 4. Ampliação na divulgação das eleições e ampliação do período de inscrições e mobilização de candidaturas. A SVMA adiou as eleições dos conselhos gestores de parques depois da nossa reivindicação,
o que não aconteceu com as eleições para os CADs. A divulgação do processo melhorou um pouco, mas continua insuficiente. É isso. Turma, eu vou interromper a apresentação, a gente pode depois retomar aqui a apresentação. Então, de todo jeito, pedir desculpa, né? Acho que, né, a gente finalizou esse documento ontem, né? E foi difícil preparar ele antes, então ele tem aí algumas coisas para serem corrigidas, mas a preocupação era trazer a essência do documento aí para a gente discutir hoje. Então, acho que, de novo, a preocupação desse processo é com a ação individual da prefeitura, da SVMA, para decisão sobre o processo, desconsiderando a sociedade civil. Hoje a gente tem uma representação dos CADs do CADão, né? Um representante de cada macro-região nessa comissão eleitoral, e a gente vem reivindicando a presença também de representação de parques, né? Então, esse processo de discussão também sobre as inscrições em cada parque, o controle nas eleições, enfim, isso exige aí uma conversa específica também com quem atua nos parques públicos, isso não foi feito. E a questão da eleição virtual também, que nos preocupa bastante por tudo que a gente tentou registrar na carta. Então, minimamente, acho que a gente tem condição de fazer essa conversa, né? Então, acho que a partir das preocupações que todo mundo tem, e também a partir do documento. Então, eu vou sugerir da gente fazer as inscrições. A gente tem aqui, né, na base da tela de vocês, quem está em computador tem a mãozinha. Quem quiser já fazer a intervenção, pedir então para apertar essa mãozinha. Quem tiver alguma dificuldade, a gente vai acompanhando o chat também. Pedir para o pessoal do fórum também me ajudar nessas inscrições no chat, né? Caso eu perca aqui a indicação de alguém. Então, de saída, a gente tem o Sérgio, depois o Cristiano pedindo a palavra. Sérgio? Eu acho que tinha o André há mais tempo. Mas tá ok, então. Eu já estava perdendo, tá vendo? O chat vai andando. Vamos passar para o André, então depois o Sérgio e depois o Cristiano. André? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, André. Então, a questão aqui das nossas eleições do CAD Sapopemba, a gente teve uma baixa adesão, a gente conseguiu o mínimo de pessoas inscritas, estamos em 10 pessoas, então isso já abriu o processo eleitoral, mas ainda tem algumas incógnitas a respeito de como vai ser essa votação, né? Pelo que eu entendi, vai ser pelo Participe Mais. Então a gente está divulgando essa parte da plataforma. E assim a gente está com o mínimo aqui. Eu vi que aqui tem algumas pessoas de Sapopemba. Então a gente, para integrar o CADES, para fortalecer, para a gente ter um número considerável de conselheiros, depois desse processo vai abrir a entrada de mais outras pessoas. E quanto ao processo dos parques, né? A gente tem 2 parques em Sapopemba, que é o Parque Linear da Integração Gilda Arnes e o Parque Linear Ribeirão do Oratório. Visto que está começando essa divulgação, mas o pessoal ainda não tem muitas informações ainda a respeito dessa eleição de parques, né? Eu já fiz parte do conselho do Parque Gilda Arnes, foi destituído pela administração, então tem uma questão dos administradores de não exercer a questão das reuniões. Mas a gente está mobilizando aí para ver se entra pessoas para fazer a integração nesse conselho de parque. Mas a grande questão mesmo é essa parte da divulgação. Então a gente vai mandar também para a prefeitura para divulgar essa parte. Mas na questão da parte do processo eleitoral, ainda o pessoal está em dúvida, né? Nessa votação online, né? Visto que a gente já teve uma experiência no FLOA, né? De Sapopemba, a gente só teve ali 50 pessoas que votaram nas propostas. Então,
a votação do CADES também vai ser pela plataforma lá, né? Eu vou ver, vai ter uma grande dificuldade, né? É isso aqui que eu tenho para compartilhar com vocês. Obrigado, André. A gente vai fazer uma rodada das inscrições, aí a gente comenta, tá? Então, acho que ter aí uma primeira rodada dos 3 inscritos, aí a gente comentar essas 3 primeiras intervenções, aí a gente passa para frente, tá? Sérgio, depois o Cristiano. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Para quem eventualmente não me conhece, eu sou conselheiro gestor no Parque Municipal Chácara do Jockey e também sou jornalista. Comecei a trabalhar com questões ambientais no começo dos anos 2000. Queria só perguntar um detalhe, Chicão. Qual que é o prazo que a gente tem para fechar essa carta e quando que a gente cogita encaminhar? A ideia é a gente dar um limite para a gente mesmo a partir de hoje, né? Então, Tá. o documento é referência para... Essa semana que vem nós estamos encaminhando, no máximo. Isso, exato. Tá. Eu não pude participar muito desse processo, estou em outros processos aqui do fórum, e ao mesmo tempo acompanhando vários problemas de saúde na família, então a coisa está um pouco complicada. Eu queria, com relação à carta, estritamente, eu queria comentar 2 questões de forma geral. Uma, eu achei 2 ou 3 pontos. Eu achei um achado excepcionalmente bom, eu anotei aqui, essa parte que diz que se refere ao parágrafo único do artigo 6º da Lei 15.910 de 2013, lei essa que eu não conhecia, não me lembrava dela, pelo menos. Os membros dos conselhos gestores não poderão utilizar sua função para obter privilégios para si ou para terceiros. Seria até prudente se referir à cabeça da lei, né, o caput, dizer exatamente do que trata essa lei, porque isso nós estamos ancorados numa legislação e não meramente numa demanda sem apoio jurídico. Eu entendo que esse é o grande problema. Objetivamente, nós temos um risco muito sério, muito grave, de que essas eleições possam ter eleições digitais que não estão sendo auditadas pelo Tribunal de Contas do município ou pela Câmara Municipal, que seria, entendo, a parte da natural, né? A lei orgânica do município define um controle externo da administração pública. O que é um controle externo? Cada ato do executivo tem que ser acompanhado por algum tipo de controle. Quem faz isso em São Paulo, na lei orgânica, é o Tribunal de Contas, é a Câmara Municipal, né? Então, eu entendo que isso deveríamos ter uma referência mais explícita. Por quê? Eu entendo que se a gente fizer uma discussão muito de princípio contra eleições digitais, a gente, meramente no abstrato, a gente pode perder a prazo. Então, eu acho que isso tem que ser concretizado com propostas muito específicas. Eu daria mais ênfase às medidas iniciais, colocaria como indagação, olha, Brasil, São Paulo não está tão preparado assim para eleições digitais. Cá entre nós sabemos que tem experiências de razoável sucesso, dizem, segundo balanços, na Europa, no Canadá, mas são outros países com outra cultura. São Paulo, Brasil, não está ainda preparado. Nós tivemos aqui processos presenciais recentes em que uma das construtoras teve uma participação que a gente considerou absolutamente inadequada em decisões de assembleias e tudo mais, né, com a presença massiva de funcionários de construtora, né, acho que sabemos qual é. Então, a gente não pode correr o risco desse processo se repetir facilmente no processo digital. Eu destacaria bastante essa questão do controle externo, tentaria ver aí com vereadores o que é possível nesse sentido, para que a gente tenha essas salvaguardas. É basicamente isso, no primeiro momento. Maravilha, Sérgio. Agora o Cristiano, depois a Adriana. Cristiano? Não sei se o Cristiano está com alguma dificuldade. Eu vou passar para a Adriana, depois a gente volta para o Cristiano, se ele conseguir
regularizar aí o áudio dele, pode ser? Pode ser. Eu queria dar um contraponto, né? A gente aqui, para a gente foi muito bom essa coisa da votação digital do PLOA, e agora a gente começou já o processo também de inscrição para o CADES. Como a gente tem 3 parques na região, né, que a gente está pleiteando, que é o Linear Itapaiunas, tem o Cabeceiras do Caboré e o Capadócia, então tem 3 grupos atuando em prol desses parques, né? A gente conseguiu, de voto no PLOA, mais de 1.100 votos, só a favor da implantação dos parques, né? E agora a gente conseguiu 22 candidatos para o CADES. Então, assim, eu não sei, para a gente tem sido bom esse processo digital, assim, engajou mais pessoas, os grupos conseguiram mobilizar, a gente através do Instagram, rodando nos grupos de WhatsApp. Então, eu concordo com o Sérgio, assim, se a gente tem uma preocupação com o monitoramento da eleição digital, é uma coisa, se posicionar contra é outra, né? É complicado, eu acho que a gente pode perder um pouco também disso, porque o digital, a gente consegue, se a gente explicar para as pessoas como é o processo de se inscrever no site, como é o processo de dar o voto, a gente pode também conseguir engajar muita gente que, de repente, não sairia de casa para ir votar, né? Que antes não acontecia. Então, minha colocação é mais nesse sentido, para a gente pensar um pouco nisso. Para a gente aqui no Campo Limpo está sendo muito bom, pelo menos o pessoal aqui da Vila Andrade, tanto do meu lado quanto do outro lado da Giovanni Gron, que está todo mundo mobilizado. Ok, Adriana. O Cristiano, não sei se ele conseguiu. Oi, me ouvem? Oi, Cristiano, agora sim. Oi? Agora sim. Oi. Ó, a internet. Bom dia para todo mundo. A internet aqui deu um probleminha. Cristiano, tá falhando, tá? Cortou e a gente não tá te ouvindo agora. Cristiano. Cristiano, eu vou passar para a Isaura e aí, enquanto você tenta normalizar aí a tua internet, a gente vai ouvindo a Isaura e a gente retoma com você depois, tá bom? Oi, Isaura. Oi, gente, bom dia. Eu sou daqui da subprefeitura de Pinheiros. Eu tenho umas questões, assim, que talvez, eu não sei se dá tempo hábil de fazer essas mudanças, mas eu gostei das colocações do Sérgio quanto à fiscalização, né, e tentar barrar um pouco esse processo. Do que eu entendi, né, tentar barrar um processo que é um processo que atropela, porque não tem uma campanha, não tem fiscalização, como é que a gente vai conferir esses... Mas eu tenho uma outra questão, assim, uma vez que não consigamos, a gente não poderia fazer uma contrapartida de fazer um incentivo de uma campanha que as pessoas... Porque o que eu entendi é que é misto, que é tanto presencial quanto virtual. E a gente fazer uma campanha maciça para as pessoas fazerem a presencial. E a gente funcionar mesmo como fiscalizadores do processo. Depois eu pensei outra coisa, né? Do meu caso mesmo, eu me candidatei ao CADES de Pinheiros, da subprefeitura de Pinheiros. O Participe Mais tem um monte de problemas. Eu não consegui depois das 11 da noite. No último dia, eu fui fazer e a coisa não ia. Eu tive que esperar a segunda chamada para me candidatar. Como eu vi que teve pouca inserção de pessoas se candidatando, aí houve uma inscrição maciça para CADES lá. Foi muito bom para Pinheiros, mas na segunda chamada, porque não teve quase divulgação. Então, eu acho que todo esse processo ficou um processo truncado, aí não deu muito certo. Eu não acredito também na participação, mas eu achei que, pelo que eu entendi, vai ser presencial
e virtual. E a gente entrar numa campanha maciça das pessoas irem votar. Como houve já, né? Para o Conselho. É isso. Ok, Isaura, obrigado. O Cristiano está por aqui? Eu estou com o chat aberto aqui. Eu não tô Vocês vendo. conseguiram me ouvir? Quando você Eu começou consegui passar a informação? Não, quando você começou a falar, Cristiano, Pode cortou, e aí eu fiquei aqui te chamando, aí eu indiquei que a gente ia passar a palavra para a Isaura. Se você conseguir agora, então, fazer a tua fala, agora está dando para te ouvir. Eu vou falar bem rapidinho. O Conselho Gestor, as inscrições abertas também para o Parque Primavera. Só que o Parque Primavera ele está fechado, né? Então eu só gostaria de compartilhar essa informação para vocês acompanharem o processo. A gente vai tentar fazer uma campanha aqui, mas a gente sabe, né, que tem a composição do Conselho Gestor por entidades, funcionários e frequentadores, mas não tem nem como frequentar. É só para compartilhar essa informação que foi aberta as inscrições para o Conselho Gestor do Parque Primavera, porém não está aberto. É só isso. Obrigado. Já, Cristiano, importante a informação. A Welly agora é a última que está inscrita, e aí depois, então, da fala da Welly, seria importante a gente retomar aqui aspectos da fala de cada um de vocês e também a justificativa aí para a nossa carta, tá? Welly? Bom dia, pessoal. Meu nome é Eliane, eu sou conselheira do Parque Chácara do Jockey e também sou conselheira do Conselho Participativo Municipal do Campo Limpo. Eu acho que eu ouvi atentamente a carta, eu acho que é preocupante, e já tinha comentado com vocês, que além da eleição, eu acho que o que mais me preocupa é a inscrição de candidatos de forma virtual, né? Essa é a preocupação que eu vejo, que eu tenho maior. Por quê? Porque é uma forma de você saber quem são os candidatos, né? Isso é o que interessa mais. A apropriação dos espaços públicos é muito flagrante, né? E aí você tem que tomar o cuidado maior que você tem é esse. Nos conselhos participativos existe espaço para algumas associações, né? 2 associações, se eu não me engano, mas as outras pessoas são usuários, né? Os outros conselheiros são usuários do parque, né? São pessoas que estão dentro e que precisa cuidado com o espaço, tem que ter tempo para poder ficar aí no espaço, conversar com o administrador, conversar com os usuários. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação de a gente ter candidatos de qualidade, pessoas que realmente têm interesse, né, de estar cuidando daquele espaço público, porque o poder público ele já está abandonando o espaço. E a criação do conselho, na verdade, é uma forma de você tentar minimizar esse abandono, né, dos espaços públicos, da prestação de serviço público. É isso que eu queria falar. Então, eu acho que nessa carta tem que constar claramente a questão dos candidatos aí, né? De alguma forma que estejam realmente vinculados àquele espaço público. E só complementando em relação à eleição virtual, né, o híbrida, né, que é o que vai acontecer, o que a gente observou no Grande Conselho do Idoso foi que pouquíssimos votos pelo Participe Mais e um número enorme de votos, né, lá na subprefeitura, nos pontos, né, onde que tinha aqui, enorme assim, mais ou menos, né, nos espaços presenciais. Eu me preocupo muito com isso, Chicão, desculpa estar me estendendo um pouco, porque eu sou aqui do Campo Limpo, né, e do Conselho Participativo, e a gente verificou o quê? Que as propostas que realmente foram eleitas, né, pela população, foi as propostas que tinham um pessoal com um poder aquisitivo maior e que tinham acesso, interessa, sem dúvida alguma, interessa a toda a região, a todo o território, isso não é um mérito, não discuto isso,
mas que as propostas que foram eleitas foram as propostas de pessoas onde tinham condições de se articular, né, dentro de prédios, né, entre os síndicos, né, para que fizesse uma votação massiva nas propostas desse grupo específico, né? Então, isso é preocupante, porque a gente tem muitos parques, né? Muitos parques. O Parque da Paraisópolis vai ser inaugurado agora, nos próximos meses, no próximo mês, acho, pelo menos a informação que eu tenho, e eu fico muito preocupada, né? Como é que vai ser a eleição desse conselho gestor ali dentro daquele parque lá da Paraisópolis, que também é do território aqui do Campo Limpo. O Itapaiúna, o Caboré, todos esses parques são áreas de preservação ambiental, né, que precisam ser feitas. O Itapaiúna está até previsto no PDE, com a questão da revisão do plano diretor. A gente tem que estar muito bem organizado também, porque há um movimento, né, para reduzir, né, aqueles parques também na lei. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Era isso que eu queria colocar, e o ponto focal são os candidatos e a possibilidade de eleição híbrida. Eu acho que não iguala, né, as condições entre o rico e o pobre, porque o rico, quando se organiza e quer tomar conta de um espaço, ele consegue ter, sabe, os tentáculos assim, né, vamos falar assim, muito maior do que o pessoal de poder aquisitivo baixo. Isso me preocupa bastante pela experiência que eu tive aqui na questão do PLOA 2022. Obrigada, gente, por me ouvir. Boa reunião para nós. Obrigado, Eli. Deixa eu só retomar então, turma. Eu tinha dito que a gente, acho que encerraria, né, o primeiro bloco aí de inscrições e de intervenções com a UEL. Então, eu queria só comentar aí algumas preocupações ou sugestões que vocês trouxeram, para daí a gente abrir o segundo bloco e avançar nessa conversa. Então, o segundo bloco a gente abre com a Sônia, depois o Hélio, o Sérgio e a Maria do Carmo. Mas ainda sobre essa primeira rodada de intervenções, para a gente também ir avançando aí no entendimento mais comum. De saída, a grande preocupação que a gente vem discutindo aí desde que o edital para as eleições unificadas foi publicado, de saída é a gente garantir um processo democrático de verdade. Não nos parece, né, e aí em algumas conversas que a gente fez com conselheiros de CAD, gestores, com a própria Secretaria do Verde, né, a gente então buscou dialogar com a Secretaria do Verde sobre essa situação. A gente está convencido, não é nem que nos parece, a gente está convencido, né, pela experiência que a gente vem acumulando aí, inclusive com a participação digital e virtual, que essa participação ela é muito desigual, né? Então é importante a fala da Adriana e da Ueli, localizando, né, que isso para grupos, né, que têm condição de acessar a internet, né, classe média de forma geral, né, quem tem mais condição, esse é um instrumento de participação importante, e a gente reconhece e a gente precisa realmente avançar na qualificação desses espaços digitais virtuais. Avançar na qualificação exige da gente fazer uma leitura da nossa realidade. Então, entre outras coisas, nesse momento de pandemia, né, as pessoas estão mais pauperizadas, foi isso que a gente colocou, a gente que está em contato, né, com regiões variadas, né, com comunidades variadas, né, o André falando aqui de Sapopemba, a dificuldade das pessoas participarem do processo do PILUA, as pessoas estão tirando aquilo que é supérfluo, e supérfluo é pagar internet, pagar, né, coisas que não são vitais para a sobrevivência dela. Então, a gente tem aí um índice de desemprego muito grande aqui nas nossas regiões, aqui no Butantã. A gente tem aqui, participando da reunião, né, pessoas, né, como a Maria Angélica, que estão ligadas à frente aí de defesa e de manutenção da vida nesse período, com arrecadação de cesta, de distribuição, né, de alimentos. Infelizmente, a gente não consegue atingir todo mundo com a estrutura digital virtual. Isso foi no PILOA, isso foi no plano de metas, e a gente está discutindo isso também para a revisão do plano diretor. Isso, né, tem uma frente grande que está discutindo o adiamento da revisão do plano diretor, e esse é um dos elementos importantes. A gente não consegue
garantir de forma democrática a participação das pessoas que, por vários motivos, não estão acessando a internet, não vão acessar a internet e também têm dificuldade, mesmo tendo internet, tem dificuldade de lidar com a plataforma, que também apresentou problemas nesse período. Então, acho que o Sérgio traz aí uma observação importante sobre, né, uma realidade que está sendo apresentada no mundo, processos digitais, eleições digitais, mas nesse momento, né, a gente tem condições muito distintas, desfavoráveis para as pessoas participarem desse processo. Esse é um dos elementos. O segundo elemento é a realidade brasileira. A gente que acompanha também eleições há muito tempo, eleições para pleito majoritário, né, para vereador, deputado, mas também desses conselhos todos, acho que todo mundo aqui consegue relatar experiências de manipulação de voto, experiências de condução de eleitores, de manipulação de eleitores, grupos políticos, grupos religiosos, né, independente de quem seja o candidato, de mobilizar uma grande quantidade de eleitores, desvinculada, inclusive, da discussão, do debate, do uso, né, com troca de favor, com transporte, enfim. Isso é previsto em lei como crime. Isso é previsto em lei como crime, não somos nós que estamos dizendo. Então, o controle desse processo, ele é completamente possível numa eleição presencial. A gente fez uma primeira solicitação para a prefeitura, ela consegue justificar com portaria, com decreto, as decisões que ela tomou. Para a discussão da eleição digital, não. A gente sabe que, nesse momento, a eleição digital para a prefeitura resolve um problema de estrutura. A Secretaria do Verde não tem estrutura para acompanhar eleições presenciais unificadas. Ela consegue, né, ter os seus funcionários acompanhando as eleições presenciais em finais de semana diferentes. E a gente entende que isso impacta o funcionamento da secretaria, que não tem funcionário para dar conta também das outras urgências e responsabilidades da secretaria. Mas uma coisa não pode depender da outra. A prefeitura, então, para uma eleição unificada, como foi a de conselheiro tutelar, a primeira eleição unificada, pensando nos conselhos que a gente também acompanha, foi há 2 anos atrás, a eleição unificada para conselhos tutelares, que inclusive foi uma eleição unificada no Brasil, né? Então, ela exigiu da prefeitura a garantia de uma estrutura de pessoal, como a de qualquer processo eleitoral. Então, as escolas, a subprefeitura, estruturas de secretarias variadas. Então, a gente não pode diminuir, e essa é uma preocupação de fundo, de concepção, de princípio, a gente não pode, pessoal, negociar a importância da eleição dos CADs e dos conselhos gestores. Então, a gente não pode naturalizar as dificuldades da prefeitura, a gente tem que exigir que a prefeitura se organize para garantir eleições que possam ser, então, controladas, verificadas e que sejam democráticas de fato. Então, por enquanto, a prefeitura não consegue se justificar e provar para a gente que esse processo pode ser democrático o mais amplo possível com eleições digitais. Então, acho que eu queria colocar inicialmente isso para a gente avançar no debate e também, dialogando com o Sérgio, a questão do TCM e dos vereadores poderem fiscalizar o pleito, ser algo que a gente incorpore também aí na nossa discussão. E para finalizar, vocês estão trazendo um elemento de eleição híbrida que não está em nenhum edital e que não aparece em nenhuma decisão formal da prefeitura. Então, se vocês tiverem alguma informação que a gente não tem, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente. Por enquanto, a eleição ela é virtual, digital, à distância, sem presença das pessoas. O que a gente tem datas que estão definidas para ajudar as pessoas a se inscrever no Participe Mais. Mas a eleição ela vai ser digital, ok? Vou abrir, então, para a segunda rodada de inscritos. Deixa eu retomar, a gente começa com a Sônia, depois o Hélio. Bom dia a todas, a todos e todos. Eu me inscrevi aqui para fazer 2
depoimentos como conselheira do CADão, né? Eu sou conselheira do CAD Central, já no segundo mandato e com mandato prorrogado por conta da pandemia. Eu participo do fórum já há bastante tempo, participei mais ativamente no ano de 2019, eu acho, né, no começo de 2020. Quando teve a chamada para a comissão eleitoral, eu coloquei uma mensagem no grupo do fórum. E como ninguém se manifestou, eu achei que não havia interesse, eu devia ter insistido. Peço desculpas, mas como não teve nenhum retorno, eu achei que não tinha interesse do fórum de participar desse processo. Dos CADs, né, dos CADs regionais, não dos parques. Foi uma chamada para a comissão dos CADs regionais. Eu queria também colocar aqui com muita ressaltando bastante que o CADão, que é o CAD Central, que é um fórum deliberativo do município, ele está bastante esvaziado e bastante descaracterizado. Tanto que esses processos ligados à urbanização da cidade, né, o PDE principalmente, até hoje não foi pautado no CADES. Eu já pedi essa pauta muitas vezes e não consegui que fosse pautado. E é um fórum importante e eu acho que a importância dele na articulação dos cadinhos deveria ser também estabelecido com mais propriedade pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. É uma solicitação que a gente já faz tempo também, eu já fazia essa solicitação como CADES Butantã, e sempre volto a falar isso no fórum do CADES Central, e eu acho que, apesar de ser um fórum que está enfraquecido e completamente descaracterizado, eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para ele. Então, eu gostaria de fazer essa colocação. Obrigada. Obrigado, Sônia. Agora o Hélio, depois o Sérgio. Eu também queria compartilhar essa questão da desigualdade na cidade, e a importância da gente ampliar essa discussão dos parques para os parques das regiões periféricas, que são muito importantes para a população. E eu acho que são pouco destacados. Eu gostaria que a gente fizesse esse esforço também. Obrigado, Sônia. Hélio, depois o Sérgio. Bom dia, pessoal. Sobre o CADES, eu acho que o Butantã está de parabéns, porque tem 24 pessoas interessadas em participar, né? E o que me preocupa é que o sistema acaba limitando, né, a 1/3 disso das pessoas participando depois. Então, o apelo que eu faço aqui é que todas essas pessoas interessadas participem, independente de serem eleitas ou não eleitas, continuem participando, porque é um fórum aberto, né, de natureza participativa e consultiva, né? Então, acho que é interessante que isso permaneça. Quanto às eleições, na orientação publicada no Diário Oficial, não fala da votação presencial, mas deixa implícita que a votação, para quem não tem internet, possa ser feito nas regionais, porque vai ter uma equipe lá de orientação, e eu acredito que lá vai ter possibilidade das pessoas votarem pela internet nesse local, né? Não está explícito isso, mas dá para entender esse processo. Eu acho que era isso. Obrigado.
Obrigado, Hélio. Agora o Sérgio, depois a Fanny. Eu queria retomar, para deixar mais claro essa questão, eleições digitais versus presenciais. Eu acho que a gente não deveria colocar as coisas em oposição. As eleições digitais são as ideais, ou as eleições presenciais seriam, por todo um acúmulo de história, de experiências ideais. Na realidade, isso vai depender de como ocorram, como isso vem a acontecer. Eu fiz uma referência à Europa, a outros países, à América do Norte, porque lá está se encaminhando a uma tendência nesse sentido, inclusive com cautelas. O que é preciso ter em conta é que eleições digitais podem até ser boas, digamos, do ponto de vista estratégico, a prazo, mas de imediato, se forem mal realizadas e se houverem deturpações, elas podem ter consequências também bastante drásticas e negativas. Um cenário que eu gostaria de desenhar, imagino que possa ter passado pela cabeça aí de alguns, é o seguinte: vamos supor, não é preciso muito esforço nosso, posição longínqua, que haja empresas bastante interessadas em alguns parques. Alguns parques há um olhar muito atento de grandes construtoras e consórcios interessados em concessão. Né? Além do Parque Ibirapuera, que já está concessionado, temos outros aí na Berlinda. Esses parques poderão ser afetados por um processo deformado de eleições digitais. Não seria muito difícil que empresas, inclusive as mais variadas, se amanhã ou depois a Associação dos Vendedores de Água de Coco de um parque qualquer resolver colocar um representante em algum conselho, ele pode mobilizar suas bases, seus 20 barraqueiros, digamos, supostamente, ou todo o seu comércio que existe, e colocar um representante lá. Isso é legítimo ou não? Nós temos que esclarecer essa questão. Claro que eu estou falando aqui num território assim mais, eventualmente, menos grave. Agora, e se as grandes empresas que estão envolvidas no processo de concessão se imiscuírem, se mesclarem nesse processo e começarem a colocar os seus próprios representantes de uma forma obscura e pouco transparente, gente, nós vamos estar lascados nas eleições digitais. Portanto, pode ocorrer, Adriana, você fez uma referência positiva aí na região do Campo Limpo, né? Pode ocorrer que esse processo de eleições digitais melhore até a democratização em parques e em regiões que não estão sendo visadas por construtoras e grandes empresas, e piore naqueles parques em que haja esse interesse econômico. Então, eu queria fazer uma referência que na área digital, como tudo na vida, nada é bom ou ruim em si mesmo. Né? Há longas discussões a respeito, por exemplo, das redes sociais. As redes sociais começaram a surgir com a internet a partir do começo dos anos 2000, e havia um otimismo extraordinário dos sociólogos, bateria deles, assim, com o processo de democratização das redes sociais, e hoje a gente vê que as redes sociais também facilitam processos corrosivos de democracia e de autoritarismo. Então, a gente cairia numa certa discussão um pouco fácil se dissesse que as redes sociais são boas em si mesmo ou são ruins por si mesmo. Eu acho que a questão de eleições digitais ou presenciais, a gente deveria ter essa cautela, não procurar discutir como se eleição digital ou presencial, por princípio, fossem as ideais. Eu não consigo sequer, absolutamente não tenho esse entendimento. Eu acho que as duas situações são problemáticas. Nós, no Brasil, não temos uma experiência prévia, e queria destacar um detalhe. Tanto no edital que eu li, quanto naquela reunião que houve com o secretário adjunto, não percebi e não passou nenhuma viabilidade de controle dessas eleições. Eu pessoalmente, eu não tenho... eu não sou intranquilo com o processo da prefeitura em si. Eu não creio
não acredito, é uma crença minha, que a prefeitura vá desvirtuar as eleições ou colocar candidatos que ela queira. Não acho que o risco não é por aí, não é com o poder público em si. Entretanto, eleições digitais mal conduzidas poderão levar a um predomínio de representantes de interesses econômicos, em detrimento da população. Então, eu entendo que aquela declaração da lei que foi citada aqui, que agora não me lembro, da lei de 2013, por exemplo, é essencial. Nós temos que garantir isso nessas eleições. Nós deveríamos ter um documento em que a pessoa assinada não representa interesses econômicos de ninguém. Basta isso, uma declaração pública. Se amanhã ou depois você perceber que a pessoa está atuando em prol de um interesse qualquer, você vai dizer, opa, pera lá. Eu achei muito estranho que aqui no Butantã, me desculpa, eu vou mencionar, tem um fulano que chama fulano de tal autoescola pinheirense. Eu acho que é uma coisa esquisita, não vou dizer que é ilegal, mas me parece pouco ético, é um exemplo muito pontual. Mas o que o fulano está fazendo nas eleições? Está fazendo campanha para a sua própria autoescola? Acho um pouco estranho. É um exemplo menor, mas que dá, digamos assim, sinaliza a dificuldade que podem ser eleições digitais mal conduzidas. Embora eu possa até ser simpático a prazo, mas de imediato eu acho que a gente tem que ter cautela. Por isso eu entendo indispensável chamar a Câmara e chamar o Tribunal de Contas do município nesse papel de controle externo, que está previsto na lei orgânica, a gente tem uma âncora jurídica a respeito. Era isso, desculpa se me estendi. Não, Sérgio, super importante aí as suas observações. A gente tem a Fani agora, depois a Rafaela, depois Rafab, é isso? A Claudinha colocou aqui. Eu queria indicar que a gente também finalize o segundo bloco de intervenções aqui no Rafab para a gente poder comentar as falas que foram feitas, ok? Então, a Fani, a Rafaela, depois o Rafab. Fani? Bom dia para todos. Está dando para ouvir bem? Está dando? Então tá bom. Sim, sim. A primeira coisa que eu queria comentar é que a primeira questão muito grave da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente é a comunicação. Tanto com o CADES quanto com o Conselho Gestor. Eu me candidatei no Conselho Gestor porque vi um cartaz escrito à mão, amarrado numa árvore no parque. Aí eu fui na administração e perguntei o que é um Conselho Gestor. Foi assim que eu, usuária do parque há mais de 10 anos, fiquei sabendo que existia um Conselho Gestor. Então, eu acho que essa comunicação continua falha. Agora, por exemplo, os parques foram reabertos. Então, eles estão no seu horário de funcionamento normal. A nossa administradora registrou a maior frequência da história do parque num domingo passado. Então, ou seja, as pessoas estão vindo. Então, a gente do Conselho Gestor, eu sou do Conselho Gestor do Severo Gomes, a gente deveria entrar em comunicação com esses usuários. Não sei, distribuir um papel, escrever cartazes, conversar com as pessoas à distância, nós estamos num momento muito difícil, mas dizer que vai acontecer uma eleição. Porque, senão, nós vamos ficar vulneráveis àquilo que aparecer via internet. Aquelas pessoas que estão lá no parque nem vão saber o que está acontecendo, nem que há um conselho gestor e nem que eleições estão acontecendo. A questão do Participe Mais, eu queria também fazer uma observação. Ele exige o e-mail da pessoa. Muita gente não tem e-mail. Então, na verdade, ele está impedido de participar, de seguir num cadastramento para participar de uma eleição. Nós vimos isso no PLOA, no programa de metas, e agora vamos passar por isso na eleição. Então, eu acho que isso cria uma restrição para quem vai votar, que não é uma restrição justa, porque nem todos têm acesso a esse tipo de questão digital. E ainda uma última coisa, o Participe Mais, quem votou e conhece a plataforma, ela é uma plataforma de votação de propostas. Então, por exemplo, quando eu voto, o meu voto imediatamente aparece e eu sei quantas pessoas votaram naquela proposta. Eu questionei na pessoa da secretaria que veio esclarecer o Conselho Gestor, porque quando eu vou votar no candidato, eu já vou saber quantos votos ele tem.
Isso não é uma coisa razoável. Eu acho que eu preciso votar em quem está inscrito, mas não acompanhar. Eles disseram que isso é uma questão de transparência, mas a mim não parece correto para uma eleição de candidatos. Eu não sei qual é a opinião de vocês. Mas, então, o que eu queria colocar são essas questões. Muito obrigada. Fanny, importantíssima essa tua observação. Isso é algo que a gente não alcançou, a gente não tinha nem discutido. A questão de, na medida que você vota, você já ter acesso a quem está sendo mais votado. Isso é uma excrescência, né, sem tamanho, né? Isso, inclusive, obriga a gente a pensar outras medidas mesmo, né? Importantíssima a tua observação, viu? Rafaela, depois o Rafab, ou a Rafab, não sei se é o Rafab ou se é a Rafab. Então, pessoal, vou começar aqui concordando com todos que falaram previamente e para levantar uma questão pior. É uma questão de inconstitucionalidade dessa eleição digital, porque todos os eleitores têm que ter as mesmas condições, idênticas condições para escolherem se querem ou não votar. Você não pode colocar pessoas desiguais num nível de igualdade inexistente, absurdamente inexistente, como o Chicão bem lembrou, tem gente que parou de pagar, de ter pacote de internet, etc., porque tem outras prioridades, aí atualmente essas outras prioridades são muito sérias e muito graves. Por exemplo, não é incompatível a minha postura, por exemplo, fazendo um paralelo, na questão de defender a eleição digital para a OAB São Paulo. Por quê? Porque todos os advogados têm assinatura digital, porque tem uma plataforma que faz até um censo com dados extremamente íntimos e que só se coloca lá seus dados se identificar digitalmente. Os processos são eletrônicos, todas as coisas. Então, os advogados podem fazer uma eleição digital para a OAB São Paulo porque estão em paridade, estão iguais, todos têm assinatura digital. Já a população em geral, para os conselhos gestores e para o CADES, não está em pé de igualdade. E eu ainda tenho uma outra questão bem fundamental, vou colocar aqui a todos, tanto o ponto anterior quanto o que eu vou falar, não conhecemos, falta transparência, tanto nessa plataforma Participe, quanto qualquer outra da prefeitura, tem que ter a transparência do mecanismo, do servidor, etc., porque nós bem sabemos que há robozinhos que podem votar, programas de internet, programas que se pode colocar, que funcionam como robozinhos, ficam assim 2, 3 horas fazendo voto. De vez em quando você vai lá, troca uma senha e põe o robozinho de novo. Nós precisamos da transparência para saber qual é o mecanismo de controle digital dessa plataforma. Embora eu já seja, desculpe, é o helicóptero aqui, ó. Quanto isso não estiver bem estratificado, transparente, colocado ao público em geral, não dá para a gente confiar. Todos os interesses econômicos, quanto maior o interesse, quanto mais poderosa a pessoa que tem interesse, principalmente nos parques em vias de concessão, podem colocar robozinhos, podem pagar 300 pessoas para ficar lá votando. É muito sério, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eram esses os principais pontos. Importante, Rafa, obrigado. Agora o Rafab, me ajudaram aqui, é o Rafab. Bom dia. Bom dia, Tá me Rafa. ouvindo? Sim, pode falar. Primeiramente, eu cheguei meio após o início, queria me desculpar, mas vou ser breve, então vou usar o tempo para me apresentar um pouco. Eu fui do Conselho Gestor do Parque Linear 9 de julho 2016, 2017, né? A eleição foi 2015, né? Estou entrando por esse assunto porque eu já vi que o diálogo está sobre isso, né? Eu concluí, né, um mandato de conselho gestor desse parque, que é aqui da região de Cidade Dutra. Eu moro a 500 metros da subprefeitura Capela do Socorro, né, região do Jardim Clipper. E eu sou, na verdade, da área da cultura. Iniciei minha
minha trajetória artística com 15 anos aqui na região, né? E sou um pesquisador do território de Interlagos, Grajaú, Parelheiros, né? Não só culturalmente. E em algum momento o meio ambiente, né, entrou na minha arte, né, por eu ser desse território e por eu estudar a represa, né, desde criança. Na minha eleição especificamente, que ainda era uma eleição presencial, eu vou compartilhar uma experiência breve. Uma das candidatas, que era para quem não sabe, aqui a região do Parque Linear 9 de Julho é uma região próxima ao Clube de Golfe São Paulo. Moram muitos políticos nessa região, né? A casas deles beiram a represa, né? Eles moram na entrada do clube de golfe. E esse parque, especificamente Linear 9 de Julho, criado pelo Kassab, né? Junto com o Parque São José, né? No grande projeto de parques da Avenida Atlântica, né? Ele tem muitos problemas. Ele foi processado, né? A gente não tem banheiro público, né? A gente tinha contrato de banheiros, aqueles de plástico, como chama? Esqueci. Então, é isso, assim, né? Eu sei que era até meio-dia, então não vou me estender muito, só para dizer que é a primeira vez que eu vi a reunião, então eu vou ficar por dentro, vou continuar acompanhando. E fiz mais ou menos só um problema que eu tive na eleição, que eu vou falar rapidinho, que uma das candidatas, ela já tinha uma participação com o Leve Leite, o programa, só que ela mora ao lado de Mansões, né? E ela distribuía o Leve Leite, e no dia especificamente da eleição, ela ficou distribuindo o leite em frente aonde estava tendo a eleição, né? Banheiro químico, obrigado. Né? A gente tinha contrato de banheiro químico e faz mais de 4 anos, eu acho que está sem. Né? Então, assim, fico muito contente com todas as observações que vocês estão tendo, né, de observar esse novo processo de eleição. Eu realmente sou da cultura, mas, né, faço essa intersecção com o meio ambiente e estou muito feliz de ver vocês e vou continuar observando. É isso. Fábio, saudar a tua presença, né? Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Já vou aproveitar o gancho, né, a partir da tua fala. Quem está aqui com a gente hoje e tiver interesse em acompanhar o fórum, a gente tem um grupo de WhatsApp, deixa o contato, né, que lá é um grupo grande, é um grupo mais de comunicação, de informação, mas a partir desse grupo também cada interessado pode atuar numa frente diferente com a gente. A gente está discutindo o plano diretor, estamos discutindo eleição, tem a temática dos povos originários que a gente precisa retomar a pauta, enfim, tem uma série de assuntos e cada um de vocês aí pode colaborar bastante com o avanço da defesa do meio ambiente na cidade, então fica aí a reivindicação, né, a convocação de vocês participarem. É só deixar o telefone aqui, a autorização para a gente incluir no final. A gente, né, a reunião da gente sempre tem esse teto de meio-dia, mas a gente sempre estende um pouquinho. Então, a gente tem a Marta e a Ana Aragão que estão inscritas. Eu tinha indicado também de fazer um breve comentário das falas que foram feitas nesse segundo bloco. Eu ia sugerir, então, a partir da fala da Marta, que as considerações também sugerissem algum encaminhamento, mas que já nesse terceiro bloco, a partir da fala da Marta, a gente, então, vai fechar as inscrições para a gente poder encaminhar. Então, a partir da fala da Marta, a gente encerra as inscrições. Então, se alguém quiser fazer fala, o último bloco, a gente vai considerar as inscrições até a fala da Marta. Depois a gente vai pedir a compreensão de vocês pela questão de tempo, porque senão também a reunião começa a esvaziar e é importante a gente tirar um encaminhamento comum com a presença de todo mundo, tá bom? Então, só para, acho que, pequenos comentários, né? Então, essa questão que o Sérgio traz, né, da gente não estar eleição digital versus presencial, eu acho que a gente, se no texto a gente não
não deixou isso claro, a gente tem que melhorar, então a discussão não é essa, né? Então, que esse processo digital, a gente sabe que ele é uma realidade que a gente tem que conviver, mas aí já aproveito a fala da Rafa, né, que ela fala daí da questão da inconstitucionalidade. Para uma eleição, você não pode não garantir condições iguais para que todo mundo possa votar, né? Então, a gente não está falando simplesmente de um processo de participação, de propostas, por orçamento, né? A gente está falando de uma eleição. E no sentido mais amplo da palavra, né, ela tem exigências mínimas, né, para que ele possa ser um processo democrático de participação comum. Então, a gente tem que melhorar mesmo aí essa abordagem, avançar nisso e continuar fazendo a defesa, então, de condições melhores, né, quer dizer, condições possíveis para que as pessoas votem, que nesse momento não dá para a gente ter um processo virtual que desconsidere a eleição presencial. De novo, a gente não tem eleições híbridas previstas, então acho que a gente pode estar confundindo lá a indicação da inscrição das pessoas, né, deles estarem indicando um dia específico para as pessoas se inscreverem, mas as pessoas vão ter que ir até a subprefeitura para se inscrever, provavelmente criar um e-mail para votar, e aí elas votam, né? Mas não é eleição presencial, não, pessoal, tá? Então tem um dia específico de orientações para as inscrições no processo, e não uma definição de eleição híbrida. Então, se são 3 dias de votação, a gente vai ter que ter, então, 3 dias, se for isso, se a gente não conseguir avançar nesse debate, né? 3 dias para as pessoas votarem digitalmente e também 3 dias para as pessoas votarem presencialmente. As mesmas condições, pensando no que a Rafa estava falando, inclusive. Acho que o André não está vendo que ele está com o microfone. Oi. Desculpa, mas não está dando para te ouvir. Acho que o microfone do André está ligado. André, eu fechei o microfone. Dá para me ouvir agora? Tá. Agora fechou, obrigada. Eu fechei o microfone. Desculpa, André, não sei se você estava ouvindo a gente, mas eu fechei só para a gente avançar no tempo. Então, não tem eleição híbrida, a eleição ela é virtual, ela é digital. O que a gente tem é a indicação de dias de orientação para as pessoas se inscreverem, quem tem dificuldade. Então, associado a isso, se a gente não avançar, né, na questão presencial, porque a gente tem que pensar o passo seguinte, então acho que a gente tem que colocar força no questionamento dessa desigualdade, nessa dificuldade de acesso, exigir eleição presencial, porque hoje, no Brasil, de forma geral, né, em qualquer situação, e pensando na pandemia, a gente vai ter um processo que não vai ser democrático, onde as pessoas não vão poder participar. Então, a gente tem que colocar força nisso, pensar como é que a gente avança nessa discussão. Agora, a gente precisa... me perdi um pouco por conta da questão do som. De novo, a questão, então, do que a Rafa estava falando, questão digital, a questão do interesse econômico, que o Sérgio tinha falado, né? Então, acho que isso é muito, muito escandaloso e a gente tem que criar, assim, situações de controlar isso, mas também pensando no processo democrático, né, as pessoas têm o direito de se inscrever, né? Então, assim, em eleições tão específicas como essas de parque ou conselho de saúde, né, as pessoas precisam, sim, apresentar também a relação que elas têm com esses temas, né? Então, é claro que alguém de uma associação, né, o Sérgio deu esse exemplo, uma associação de trabalhadores, eles podem participar de um processo eleitoral, mas eles precisam minimamente também convencer o eleitor de qual é a relação deles com a questão ampla do parque, da proteção, da defesa do meio ambiente, né, para além de um interesse específico que é o de garantir, né, o trabalho, que é louvável, que é importante, mas as eleições de parques ela tem um recorte, né? A gente está falando de candidatos que vão fazer a defesa do meio ambiente, das políticas de cultura, e não que a discussão também dessas alternativas de trabalho não possam ser incorporadas, mas é algo que a gente tem que avançar, mas acho que fica o registro aí, sim, dos interesses econômicos. Para não me estender, eu vou passar a palavra para a Marta e depois para a Ana Aragão, e só insistir, acho que eu tinha anotado aqui uma questão da Fanny, que é, então, uma outra coisa que também a gente não pode perder de vista.
Eu não tinha me dado conta disso, viu, Fanny? Você está falando algo que é muito grave, né? Então, se o sistema de eleição virtual não tiver uma alteração e as pessoas, à medida que elas votarem, elas possam acessar quem está sendo mais votado, você está abrindo um precedente de indução a voto, né? Então, isso é gravíssimo. Isso, por si só, já inviabiliza essa eleição, se isso não for algo passivo de ser mudado. Então, se a eleição acontecer, eu não sei como é que foi a eleição para o Conselho do Idoso, se alguém tem notícia, era assim, as pessoas podiam acompanhar. Gente, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento nenhum. Então, isso é grave. Então, aqui para o final, a gente passar para os encaminhamentos, tá? Então, a Marta, depois a Ana. Então, na fala da Marta, a gente encerra as inscrições, tá? Gente, eu vou tentar ser bem breve. A votação para o Conselho do Idoso foi assim mesmo, e eu estou aqui estupefata de não ter me dado conta do absurdo. E acho que não só eu. A hora que eu ouvi a Fanny falando, que eu me dei conta e eu não ouvi ninguém discutir isso. Vou tentar ser rápida. Meu nome é Marta Pimenta, eu sou conselheira do CADES Butantã. Eu queria só chamar atenção para algumas coisas. Me perdoem, estou falando bem do Butantã. O Sérgio falou que não acredita em complicações pela prefeitura, e talvez pela prefeitura, de uma forma geral, não exista mesmo. Mas eu queria relatar uma coisa para vocês. Eu fui eleita com um número considerável de votos em eleições presenciais, no último pleito para o CADES Butantã, e sofri, por parte da subprefeitura do Butantã, uma perseguição bastante grave. Tentaram impugnar minha eleição. E assim, a hora que eu tive que ficar brigando por isso, e a hora que eu fui ver as provas da boca de urna que eles diziam que eu fiz, era uma foto em que estava eu e mais 2 candidatas. As outras 2 não foram chamadas. Então, eu queria ser candidato pelo Butantã. Nós estamos passando outra vez por um momento de mudanças na subprefeitura. A subprefeitura Butantã tem passado por muitas mudanças. Ao que tudo indica, teremos de volta o mesmo subprefeito dessa época, em que eu fui eleita e tentaram impugnar minha eleição. Então, fiquem atentos, candidatos. Eu acho que eu não sei qual a interferência que a subprefeitura poderia fazer numa eleição digital. Talvez até, no nosso caso, a eleição digital acabe, pelo menos, impedindo que isso aconteça, mas levar a gente para votar e tudo isso, eu não duvido que a própria subprefeitura faça. Desculpe, eu não estou fazendo uma acusação leviana, não. Estou contando uma coisa que aconteceu comigo. As pessoas podem não concordar comigo, mas a minha eleição foi legítima, eu não fiz nada de errado. Então, eu só queria alertar sobre isso, contar que esse rapaz aí do Butantã, que tem o nome da autoescola, foi eleito conselheiro participativo na primeira gestão do Conselho Participativo do Butantã. E teve a sua candidatura, depois perdeu a vaga, chamamos um suplente, porque ele nunca apareceu. Ele foi em reunião umas 2, 3 vezes, depois não foi mais. Não era uma pessoa que tenha demonstrado interesses, mas também não entendi, para falar a verdade. E a outra coisa que eu queria colocar é que nós, na última reunião da Rede Butantã, procuramos chamar os candidatos ao CADES para se apresentarem na reunião da rede. E a gente não conseguiu, com a Secretaria do Verde, os contatos dos candidatos. E nem foi publicado na quarta-feira, a reunião foi na quarta-feira, e foi publicado na quarta-feira a lista dos candidatos. Agora, antes disso, a gente tentou ter, pelo próprio CADES Butantã, não conseguimos, e também não conseguimos depois ter os contatos. Eles ficam preservando muito, como se estivesse preservando a privacidade do candidato. Mas, poxa, a pessoa é candidato, né? Então, por que não pode passar? Eu tentei até passar para a Maralina, que é a moça lá do coisa, o convite pedindo que ela transmitisse os candidatos. Tá bom, não quer dar para a gente o contato? Não dá, passa nem assim. Então, e a alegação é de que está preservando não sei por quê. Você se candidata a uma coisa que as pessoas vão votar e daí você quer preservar seu e-mail? Não dá, né? Bom, gente, desculpa se eu me estendi, era só colocar essas preocupações. Obrigado, Marta.
Agora Ana Aragão e a última inscrita é a Sônia, tá? Eu fiquei com a pior parte. Bom dia a todos. Lá vou eu. Pior parte do mundo, que é o seguinte. Bom, eu concordo com todas as colocações que foram feitas. O relato da Marta, eu posso dizer, eu fui testemunha, é verdade, ela foi perseguida, ela não fez boca de urna, eu estava lá. Assim, acho improvável que aconteça esse retorno que você está imaginando. Eu duvido que vai acontecer, mas enfim. E eu gostaria de colocar, eu até pedi a palavra por causa da observação feita pelo Sérgio, o estranhamento do Sérgio com relação ao Alex Autoescola. Eu concordo, né, com o estranhamento, tal, acho que realmente, mas eu pedi para falar porque eu estou me sentindo muito culpada com isso, que é o seguinte, eu conheço o Alex, né, há muito tempo, e fui eu que insisti muito para ele se inscrever. E tanto é que ele se inscreveu no prolongamento porque ele fala, não, eu vou, mas ele se inscreveu no prolongamento. E, sim, ele foi conselheiro participativo conosco, né? Eu estava nesse conselho, no primeiro conselho participativo, a Marta também, e eu sei que nesse ponto eu e a Marta discordamos. Eu odiei o conselho participativo e a Marta amou, né? Mas o Alex odiou também, então ele não foi. Mas ele é uma pessoa que, assim, ele é muito interessado. Se vocês forem olhar, tem várias praças adotadas por ele e tal, e ele tem um projeto para ciclovia, para melhorar e para fazer a ciclovia que ali na Jorge João Saad, com extensão, acho que até o Tabuão, sei lá. E por esse motivo, né, foi que eu insisti. E quando ele foi fazer a inscrição, eu me lembro que ele perguntou para mim, falou, pô, tem um negócio lá que diz assim, como é que a gente se identifica? Será que eu posso pôr... Ele falou assim, eu não sei que apelido que eu coloco, mas o que eu devo pôr? Será que eu coloco Alex Autoescola, que é como é a Escola Pinheirense, como todo mundo me conhece? Eu falei, olha, Alex, eu acho que você... Eu não acho muito legal, não, mas eu acho que você põe porque se tiver algum problema, eles vão te impedir, não vão permitir e tal. Só que passou, né? Então eu tô me sentindo muito culpada. Eu concordo com a colocação do Sérgio, quando ele fala que é estranho, e é estranho mesmo, mas passou. Então eu acho muito fácil a gente falar para o Alex, né, que ele deve trocar, e ele manda uma cartinha para a secretaria e troca isso. Mas eu quis falar, né? Porque imagino, todas as vezes que alguém critica, né? Critica com razão, eu me sinto péssima por ter falado para ele, não, olha, põe assim mesmo e tal. Só queria fazer essa observação, tá, gente? Para ser justa, né? Para não ser injusta com ele, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, Ana. Agora a Sônia. Eu pedi a palavra de novo porque eu queria contar um pouco, porque a primeira coisa que a gente falou nessa reunião aqui foi da possibilidade de ter conselhos gestores em parques ainda não implementados, né? A gente teve uma experiência aqui no Parque da Fonte de pedir um conselho gestor antes do parque ser implementado, que foi negado, a gente pediu oficialmente para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Foi negado porque o parque ainda não era naquela época, né, que já faz tempo, e até hoje ainda não é, porque a gente não entende por quê, mas ainda não é, de responsabilidade da Secretaria do Verde e uma área pública definida oficialmente como parque. Existe o DUP, está na lista do PDE, tudo isso, existe um processo de desapropriação, está tudo super caminhado, mas até hoje ainda não, a Secretaria do Verde ainda não tomou posse, não teve missão na posse para que ele seja implementado. Mas a gente tem outras experiências de parques que instalaram o conselho gestor antes do parque implementado. Uma delas, que é o Parque Augusta, que é uma experiência bastante rica, que talvez seja interessante, eu acho que foi a Isaura, eu acho que falou, né? Não me lembro direito quem falou sobre isso, mas existe bastante experiência sobre isso, e eu acho que é interessante a gente difundir isso, porque quanto mais a população se apropriar do espaço
e acompanhar a implementação, melhor, né? Participar do plano diretor do parque, participar do planejamento do parque. Então, eu acho que é uma questão que pode ser defendida. Eu queria também chamar a atenção de que a gente está passando aqui no município de São Paulo por um momento bastante complicado, politicamente falando. A gente, essa tratorada que a gente chamou, que aconteceu agora para aprovação de PLs que estavam paradas na Câmara, que são PLs muito definitivas para o planejamento urbano da cidade, demonstrou uma vontade política da atual gestão, que não é mais a gestão Bruno Covas, é a gestão Ricardo Nunes, que tem muita ligação também com grupos da Câmara, no sentido de reforçar o poder da especulação imobiliária na cidade. Então, esses movimentos que estão aparecendo da sociedade civil, de pleitear a participação e o acompanhamento e a transparência maior nesse processo, são muito importantes nesse momento. E eu acho que esse movimento do Fórum Verde também, inclusive, participa, né, disso, é muito importante, e a informação para os conselhos regionais e para os conselhos de parque, muito importante também. Eu queria também encaminhar uma proposta para os próximos encontros e para as próximas ações, que é de organizar coordenações regionais, tanto dos CADs regionais quanto dos conselhos de parque, porque como essa comunicação entre os conselhos é uma comunicação difícil e a Secretaria do Verde não se dispõe a fazer, porque também não tem pernas para isso, atualmente as pessoas que estão lá, inclusive, são pessoas completamente sem experiência administrativa, inclusive, eu acho que talvez seja um processo importante e interessante dentro do fórum, criar essas coordenadorias, esses pequenos fóruns de conselhos de parque, né, porque os parques, eles têm uma importância territorial bastante importante, então a conversa entre os parques é uma coisa bastante importante, então esses fóruns de conselhos dos parques seria bastante legal e poderiam estar vinculados aos CADs das subprefeituras. Então, não sei bem, me passou pela cabeça essa proposta, não sei bem como desenhar, mas eu acho que seria um processo bastante interessante do fórum abraçar e, junto com esses conselhos, formar essas coordenadorias, esses pequenos fóruns. Obrigada. Legal, Sônia, acho que partindo aqui da tua indicação, né, acho que é uma ideia importante para a gente dar trato à bola mesmo, né, acho que o movimento que a gente sempre faz é de ampliar essa frente nossa, né, de defesa aí do meio ambiente, através dos coletivos, grupos, conselhos, né, tanto CADs quanto de parque, e acho que é uma ideia para a gente considerar assim e ver como é que a gente pode avançar. Está anotado para a gente discutir isso daqui para frente. Acho que voltando também aí muito especificamente no que a Ana Aragão traz de novo com o Sérgio, então, pode parecer estranho, né? Mas pensando em processo eleitoral, as pessoas também se apresentam a partir dos espaços que elas são conhecidas, né? Então, por mais que seja estranho, né, a autoescola pinheirense, né, quer dizer, você não tem na legislação eleitoral, de forma geral, um impeditivo para a pessoa se apresentar através, né, desses apelidos, né, enfim, dessas referências que elas têm. É algo que a gente pode discutir, pensando até nesse contexto mesmo de uma incidência maior também, de interesses econômicos cada vez mais na discussão de meio ambiente na cidade, mas acho que para a gente, né, acho que também administrar esse espanto, mas ao mesmo tempo o direito, né, que a pessoa tem de se apresentar a partir de onde ela é conhecida, e o que a gente precisa é de fato que as pessoas tenham uma atuação coerente, né? Então, acho que nenhum conselho é fácil, né? Então, acho que por mais, né, a gente pode dizer, a gente aqui no fórum, né, quantas vezes a gente
depois de uma reunião, também tem vontade de desistir de tudo. A gente se reorganiza, se refaz, é resiliente e continua, né? Então, não é nenhuma crítica, né, ao que a Ana está falando, mas quando a gente assume esse papel, ele é indigesto. Então, tem hora que a gente não vai dar conta, vai perder, não vai compor, a gente vai tentar de novo. Acho que esse é um entendimento que as pessoas precisam ter quando elas assumem esses lugares, né? Então, elas representam pessoas, elas foram eleitas, né? E acho que a gente não avança se a gente não amadurece nesse entendimento. Então, representação nenhuma vai se constituir se a gente não amadurece com essas experiências que a gente acumula, de insucesso, de confronto, de decepção, mas de buscar alternativa. Então, com quem que a gente se articula? Como é que a gente faz? Né? De ter nesses conselhos também um espaço de denúncia, né? Quer dizer, e aí reconhecendo de novo, né? Acho que a Ana está falando, a Sônia, né? A Marta no Butantã, ela representava isso no CADES. Não é à toa também que ela foi combatida antes, né? Antes e durante o processo eleitoral. Então, por isso que também a gente está aqui falando da gravidade desses processos e o quanto a gente tem o papel, e dialogando de novo com a Ana, Ana, acho que a discussão que a gente está fazendo aqui, a gente não quer ganhar simplesmente. A gente quer fazer o debate, né, da correção democrática, da correção legal e de expor a prefeitura naquilo que ela está fazendo de errado. Acho que na cidade a gente está expondo a prefeitura com a boiada que quer passar, com o parlamento que está passando boiada, e independente se a gente vai conseguir reverter o processo, esse é nosso papel. E por mais indigesto que ele seja, é isso que a gente vai fazer. A gente vai escancarar que eles estão atropelando, fazendo errado e mais. Com esse registro da FANI, para além da falta de participação democrática, eles, com esse sistema, eles induzem o voto. Definitivamente, isso é indução de voto. Eu vou lá votar e eu vejo que o meu candidato está perdendo, eu escolho outro. As pessoas funcionam assim, né? Então, enfim, né? Acho que para a gente fechar. Queria só encaminhar o seguinte, turma. A gente, então, vai pegar esse documento que a gente trouxe aqui como um rascunho para a gente compartilhar, a gente vai mexer nele, a gente vai, sim, fazer alteração. Acho que essas observações aqui que vocês fizeram são muito importantes, então vamos tentar incorporar isso. A gente não vai, acho que, durante a formatação do documento, compartilhar, mas depois que ele estiver pronto, a gente compartilha, e se tiver alguma observação, a gente altera, mas a gente vai fazer o pedido restrito de estar no ambiente do Fórum Verde mesmo, né? Então, por isso que é importante também quem está aqui e quiser acompanhar as discussões da gente, deixar o telefone para a gente poder colocar no grupo. A intenção da gente é impactar vereadores, né, que possam questionar a Secretaria do Verde sobre esse processo, pedir ajuda deles, inclusive, para algum tipo de intervenção ou ação judicializar, se for o caso, né, pensando nesses argumentos que a gente está defendendo, e buscar o Ministério Público também. Né? Então, com o argumento da inconstitucionalidade, da falta de condições iguais para todo mundo participar do processo, exigir a questão de controle externo, né, caso a prefeitura faça arranjos, né, que, enfim, e a questão, de novo, que a Fanny traz, que eu realmente não tinha me dado conta disso, acho que quem participou do processo eleitoral, né, pelo menos do Conselho do Idoso, também não se deu conta. Isso é gravíssimo. Né? Esse é um elemento de gravidade que a gente não tinha e que a gente agora vai incorporar também à discussão que a gente está fazendo, tá ok? Então, acho que por enquanto é isso, né? Agradecer aí a participação de vocês, a gente continua, então, no questionamento da Prefeitura sobre esse processo todo. Essa semana a gente precisa avançar, porque a gente tem aí já o processo de inscrição para os conselheiros gestores caminhando, vai até dia 8, e a eleição dos CADES para o fim do mês de agosto, que é dia, não estou com a data na cabeça, é dia de 21 a 23 de agosto, né? As eleições dos CADES virtuais. Então, a gente também precisa correr exatamente para, se tiver que impactar esse processo de algum jeito, até judicializando, tem que ser antes disso, né? Não sei se alguém quer fazer alguma fala de encerramento, alguma observação que a gente não deu conta.
Posso só fazer uma observação que eu lembrei agora, contando essa história do Alex, eu me lembrei de uma coisa, que quando a gente foi fazer a inscrição, você tinha lá a opção se você morava ou se você trabalhava na região. E agora eu vi que alguém postou no chat que seria obrigatório, e eu concordo, acho que é obrigatório você se candidatar ao CADES onde você reside ou trabalha, né? E ali você não podia, no meu caso, que trabalho e moro na região, não podia, eu tinha que escolher uma opção, ou eu morava ou eu trabalhava, mas eu gostaria de escolher as duas. No caso do Alex, foi a mesma coisa. Ele me ligou quando ele estava fazendo, por isso que eu sei dessa história, né? E aí ele falou, pô, mas só pode botar um. Eu falei, pois é, eu tive que fazer a mesma escolha, só podia botar um, ou você põe que mora ou que você põe que trabalha. No caso de quem mora e trabalha, que eu acho que até o caso do Sérgio também, né, a gente não podia usar as duas opções, isso está errado, né? Errado. Tá bom, é só para fazer essa observação aí, tá? Não, é importante, Ana, né? Acho que quando a gente participava do processo presencialmente fazendo as inscrições, a gente faz o registro, que a gente trabalha e mora na região, você tem razão. Não é uma observação irrelevante, ela é relevante, ela é importante. Turma, acho que é isso, né? Então, de novo, agradecer aí a disposição e compromisso de todo mundo em estar fazendo essa discussão. Então, oi, quem está falando? Oi, eu tinha levantado a mão, não sei se eu levantei a mão fora do tempo, mas eu queria fazer um último encaminhamento para essa carta, né, sugerir que essa proposta que o pessoal da Rede Butantan, esse convite, né, que a Rede Butantan fez para o pessoal do CADES para participar de uma live, né, de um bate-papo, que seja incluído na carta, né, já que é um processo tão digital, né, remoto, que as pessoas tenham a oportunidade de ter todos os candidatos presentes, se apresentando, se falando, como um dos processos obrigatórios. Então, acho que seria mais uma proposta a ser sugerida aí antes das eleições, como dos conselhos gestores. Atividades de apresentação das candidaturas, né, Wellington? Inclusive, para ficar muito... Deixa eu fechar aqui o microfone. Fecha o microfone, por favor. Eu fechei. Welly, se você puder retomar... Welly, desculpa. Para que você ser conselheiro, Não, só para você retomar... Não, essa proposta, né, trazida pelo pessoal... Estava dando interferência no teu áudio, então, assim, eu estava falando de ter atividades de apresentação das candidaturas, aí você ia falar, mas deu interferência no teu áudio. Se você puder retomar... Então, é isso mesmo. Se você já estava falando, a questão era essa, né? De solicitar que seja feita a apresentação das candidaturas, né? Antes do pessoal. E informando que essas pessoas, elas estão ali para participar de um processo onde é voluntário, onde, né, precisa que a pessoa tenha tempo para se dedicar a esse processo, porque ela vai participar como representação da sociedade civil. Então, não é só uma questão de ficar preenchendo vagas, né, mas de conhecer as funções e ter tempo para fazer isso, né, porque senão a gente tem o que o poder público gosta, né, preenchimento de vagas nos conselhos, e as reuniões nem acontecem, porque as pessoas não são aquelas pessoas combativas, né? Elas ficam dependendo do poder público. O conselho gestor ele não pode depender única e exclusivamente do poder público, ele tem que ter o seu próprio movimento para levar o poder público a enxergar as necessidades dos usuários e da sociedade civil naquele território, naquele espaço do conselho. Era isso, obrigada, ótima reunião, parabéns para todos aí. Obrigado, Welly. Vou passar para o Rafa para finalizar. Rafa, você tinha pedido a palavra, depois o Rafab tinha pedido, Rafaela, eu já te passo também, a gente finaliza. Rafab. Oi, desculpa, eu pedi sem querer.
Ah, tá bom, sem problema. Então, a Rafaela agora e a gente finaliza, tá? Nós temos, como você falou, sempre que contar com as adversidades. E caso nada dê certo, nem judicializando ou qualquer coisa, eu insisto da gente pedir uma transparência e segurança digital, porque é para a gente colocar na carta. Eu coloquei no chat alguma ideia sobre isso, porque é muito fácil a manipulação digital quando não se é identificado de forma segura, com chave segura, né? Tá joia, Rafa. Turma, então, de novo, agradecer a disposição, o compromisso de todo mundo. A gente vai dar trato à bola aí nesse material que a gente apresentou para vocês, que era exatamente para disparar a discussão. E a gente, então, vai fazer aí né, avançar nessa cobrança, né, incorporando os vereadores e Ministério Público. E a gente, em algum momento, chama outras reuniões aí para a gente atualizar todo mundo, ok? Obrigado, turma. Bom fim de semana aí para todos. Obrigada, pessoal. Chicão, obrigada pela disposição sempre. Valeu, pessoal. Nós todos. Obrigado. Bom fim de semana, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana.